Após o ataque devastador a Pearl Harbor em 1941, que destruiu a frota de batalha da Marinha Americana no Pacífico, os submarinos americanos ganharam vital importância para impedir o avanço japonês no Pacífico. Os japoneses, por seu turno, começaram suas operações submarinas antes do amanhecer daquele fatídico 7 de dezembro de 1941, o dia que viverá na infâmia, nas palavras do presidente Roosevelt, em combinação com seu ataque aeronaval a Pearl Harbor, utilizando submarinos anões e de esquadra. Em 1942, alguns submarinos japoneses operaram ao longo da costa americana do Pacífico. Em fevereiro desse ano, o I-17 criou grande agitação nos Estados Unidos durante um bombardeio ao campo de petróleo de Goleta, na Califórnia, causando, no entanto, pouquíssimos danos. Tais operações não tinham um objetivo estratégico mais amplo, como, por exemplo, o ataque de embarcações americanas em seu mar territorial. Ainda naquele ano, na decisiva Batalha de Midway, ambos os lados utilizaram submarinos, seja como caçadores, seja como olhos e ouvidos das respectivas esquadras, havendo 10 submarinos de esquadra do lado japonês e 19 no lado americano, sendo, assim, o tipo de embarcação mais numerosa na frota de combate da Marinha Americana durante aquela batalha. O almirante Yamamoto ordenou uma rede de submarinos entre Midway e Pearl Harbor, a base naval americana no Pacífico Central, mas a linha de submarinos da classe I, que deveria reportar os movimentos da Esquadra do Pacífico, foi o primeiro dos seus recursos a falhar, pois chegaram após a esquadra americana e, principalmente, os porta-aviões Enterprise e Hornet ocuparem suas posições ao norte de Midway. A missão submarina japonesa falhou completamente ao não identificar porta-aviões americanos na defesa de Midway, o que foi determinante para a derrota da frota combinada de Yamamoto nessa batalha. Após o início do confronto entre as duas esquadras, os submarinos passaram a agir como caçadores. O SS Nautilus iludiu as escoltas japonesas que o atacavam e foi capaz de disparar 3 torpedos no porta-aviões Kaga. Mas, com os crônicos defeitos dos torpedos americanos àquela altura da guerra, apenas um atingiu o porta-aviões japonês. Ao invés de explodir, o torpedo partiu ao meio e sua ogiva afundou, enquanto o restante do torpedo foi usado como boia para sobreviventes japoneses de navios afundados no ataque aeronaval americano. Bombardeios de mergulho do SS Enterprise danificaram severamente o Kaga, que acabou sendo afundado pelos próprios destroyers japoneses. O ataque de submarino mais bem sucedido na Batalha de Midway ocorreu em 6 de junho de 1942, com o combate já definido como uma vitória americana. O submarino I-168 atacou e afundou o porta-aviões americano USS Yorktown, que estava sendo rebocado de volta a Pearl Harbor, severamente danificado pelos ataques aéreos japoneses. Tanto Yorktown como sua escolta afundaram no ataque do I-168. Com os defeitos dos torpedos sendo eliminados lentamente e os comandantes de submarinos americanos tornando-se mais experientes, a taxa de afundamento de navios mercantes japoneses começou a subir. Até o final de 1942, submarinos americanos tinham afundado 670 mil toneladas de embarcações japonesas. Quando a guerra começou, submarinos americanos não tinham radar, mas em agosto de 1942, um sistema de busca por ar chamado SD e o primeiro sistema de radar de superfície chamado de SJ foram instalados a bordo de um submarino americano. Embora tivessem um manual de orientações de patrulha e ataque no início da guerra, os comandantes foram descobrindo que eles estavam em uma situação de aprendizado constante com a realidade da guerra submarina no Pacífico. Como resultado, novos procedimentos táticos foram desenvolvidos, muitas vezes para o descontentamento dos seus superiores hierárquicos. Durante 1943, a taxa de afundamento de navios mercantes japoneses subiram acentuadamente. Os japoneses começaram a sentir dificuldades de deslocar óleo combustível para navios de guerra e gasolina para aeronaves.
Tardiamente, os japoneses iniciaram um sistema de comboios para restaurar a melhoria de comunicações entre as ilhas japonesas e as áreas de recursos naturais de que tanto precisavam no Pacífico Sul. No entanto, o sistema de comboio nunca se tornou tão eficiente quanto o sistema anglo-americano no Atlântico. A confiança na capacidade colaborativa entre os submarinos para executar um ataque contra qualquer navio inimigo seguiu alta, mas a dedicação dos comandantes americanos para usar a tática de alcateia dos alemães em um único ataque foi considerada por alguns como uma má utilização de meios militares, pois, segundo eles, comboios japoneses operavam com menor número de navios mercantes, se comparados com os comboios no Atlântico. Ademais, Dönitz, o comandante da U-Boot-Waffe, monitorava todos os movimentos e mantinha constante contato por rádio com seus barcos, dirigindo muitas das operações de ataques a comboios. Já o alto comando do Serviço Silencioso, a alcunha da Força de Submarinos Americanos, era bem mais discreto com seus capitães. Em 1944, a situação da frota americana de submarinos tinha melhorado consideravelmente, com a chegada de novos e numerosos barcos, superior às suas perdas materiais e de tripulações. E mais e melhores torpedos estavam atingindo os barcos inimigos. Como resultado, a frota de submarinos conseguia infligir danos severos sobre a navegação inimiga, e até o final de 1944 havia afundado 1.500.000 toneladas de navios mercantes japoneses. O Serviço Silencioso era responsável por mais da metade dos afundamentos de navios japoneses, mais do que a Força Aérea do Exército e a Esquadra de Superfície da Marinha Americana, juntos. A história de sucesso de um submarino americano nessa guerra e sua última e trágica patrulha é a resenha literária desse vídeo. Em Fuga das Profundezas, publicado em 2012 pela editora Record, Alex Kershaw conta a emocionante história do mais condecorado submarino americano da Guerra no Pacífico e seu trágico fim, cuja resenha se segue. Depois de uma das mais bem-sucedidas patrulhas da guerra, na qual abateu 13 embarcações inimigas, simplesmente todos os cargueiros de um comboio que atravessava o Estreito de Formosa, o SS Tang naufragou a si mesmo, às 2h30 da madrugada de 25 de outubro de 1944, vítima de um torpedo elétrico Mark 18, defeituoso, que acabara de lançar para finalizar seu ataque, após o qual, se tudo ocorresse como planejado, retornaria ao estaleiro naval de Mare Island, em São Francisco, para um período de descanso da tripulação e revisão da embarcação por no mínimo 6 meses. O SS Tang foi um submarino da classe Balao, lançado ao mar em 17 de agosto de 1943. A classe Balao foi um projeto bem-sucedido de submarinos da Marinha dos Estados Unidos, usados durante a Segunda Guerra Mundial, e com 120 barcos concluídos, a maior classe de submarinos da Marinha dos Estados Unidos. Uma melhora na classe Gato anterior. Os barcos tinham pequenas diferenças internas. A melhora mais significativa foi o uso de aço de maior resistência no casco da estrutura exterior e de pressão, o que aumentou sua profundidade de teste para 120 metros. Antes de ir para o mar, o Tang era o submarino mais bem equipado, guarnecido e moderno da classe Balao no Pacífico. Uma máquina de guerra imponente, capaz de navegar a mais de 20 nós
quando na superfície, e quase 9 quando submerso, impulsionado por 4 motores Fairbanks Morse a diesel, de última geração, e armado com 24 torpedos Mark 18 com 255 kg de explosivo Torpex. Seu comandante, Richard O'Kane, nasceu em Dover, New Hampshire, em 2 de fevereiro de 1911. No início de 1942, o tenente O'Kane juntou-se à tripulação do novo submarino USS Wahoo, servindo como seu oficial executivo em 5 patrulhas de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, sob o comando do lendário tenente-comandante Dudley Mush Morton. Morton e o Wahoo desapareceram em 1943, durante uma patrulha de combate ao norte da ilha japonesa de Hokkaido. Ele foi legalmente declarado morto 3 anos depois. Morton notabilizou-se como um excelente estrategista, preferindo elaborar os planos de ataque, enquanto seu oficial executivo comandava os periscópios, uma inversão das práticas vigentes no Manual de Guerra Submarina da Marinha Americana, como também o ataque de torpedos na superfície, outra reinvenção do manual da dupla Morton e O'Kane, para o assombro do comando da Força Submarina em Pearl Harbor. Sob a tutela de Morton, O'Kane desenvolveu as habilidades que lhe permitiram se tornar o comandante de submarino americano mais talentoso da história. Em suas 10 patrulhas de combate, 5 como oficial executivo do Wahoo e 5 no comando do Tang, O'Kane participou dos ataques mais bem-sucedidos a navios japoneses do que qualquer outro oficial submarino durante a guerra. O'Kane não aliviou em nada ao preparar sua nova embarcação e sua tripulação para o combate, exigindo ambas ao máximo. Ele sabia que os japoneses estavam se tornando cada vez mais hábeis nas técnicas para combater submarinos. Na verdade, esse processo foi bem rápido. Até 1943, eles foram pouco eficientes no combate aos submarinos norte-americanos. As bombas de profundidade que usavam não eram tão poderosas quanto as utilizadas pelos Estados Unidos, sendo programadas para explodir apenas em profundidades acima de 45 metros. Isso significava que, enquanto os submarinos continuassem descendo até 90 metros durante as evasões, seriam pequenas as chances deles serem afundados por cargas de profundidade. Torpedos defeituosos atormentaram a Marinha durante grande parte da Segunda Guerra Mundial. Peixes que desviavam de curso ou não detonaram quando atingiram seus alvos não eram incomuns. Em 26 de março de 1944, enquanto em sua 4ª patrulha de guerra ao largo de Palau, o SS Tuliby tornou-se o primeiro submarino americano na Segunda Guerra Mundial a ser afundado por um dos seus próprios torpedos. Da tripulação de 80 homens, apenas um sobreviveu. Então, em 24 de setembro de 1944, o SS Tang deu início à sua 5ª, que seria a última patrulha. Saindo de Pearl Harbor, se dirigiu a Midway para reabastecimento e de lá para o Estreito de Formosa, chegando em 27 de setembro. Essa região era intensamente patrulhada pelos japoneses e tinha uma grande área minada que se estendia a nordeste de Formosa. O'Kane teve a escolha de fazer a passagem pelo norte da ilha sozinho ou juntar-se a um grupo de ataque. O'Kane escolheu fazer a passagem sozinho. No início da noite de 24 de outubro de 1944, enquanto patrulhava no Estreito de Formosa, o SS Tang fez contato com um comboio inimigo de grandes navios. O Tang seguia o comboio enquanto os navios japoneses disparavam aleatoriamente em sua direção. Enquanto isso, já que estava escuro, o comandante O'Kane decidiu atacar da superfície. Quando o Tang lançou o torpedo final, o seu peixe começou um arco de volta na direção do submarino. O'Kane tentou desesperadamente manobrar o Tang para fora de perigo, mas o barco se moveu muito devagar. O torpedo atingiu o submarino, causando uma violenta explosão. Quase metade dos marinheiros morreram instantaneamente. O'Kane e os demais membros da tripulação que estavam na ponte de comando foram lançados na água pela explosão. O submarino afundou a 55 metros e os 30 sobreviventes ainda a bordo se amontoaram na sala de torpedos dianteiros, com a intenção de usar a câmara de escape, enquanto os compartimentos traseiros inundavam.
Apenas 9 de seus 87 tripulantes sobreviveram ao naufrágio, mas foram capturados por um barco patrulha japonês e levados a um campo de prisioneiros conhecido como Fazenda da Tortura, dando início a uma história de sobrevivência ainda mais impressionante. Especialista em dar vida a alguns dos mais emocionantes e pouco conhecidos episódios da história recente, Alex Kershaw baseia-se em entrevistas e extensa pesquisa para narrar a trajetória dos únicos remanescentes deste naufrágio cinematográfico. Em ritmo de trilha, Fuga das Profundezas dá vida a esta incrível história de sobrevivência e coragem.